Mônica Bergamo, todas as manhãs com a gente aqui na Band News FM. A gente volta a falar agora a respeito do atentado contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Mônica, mas sob o olhar de Brasília, sobretudo do governo brasileiro. O presidente Lula algumas vezes já manifestou, claro, sua predileção a Joe Biden, mas, obviamente, diante de um fato como esse, o Itamaraty e o governo federal precisam demonstrar solidariedade. E a Mônica fala mais também a respeito disso. Bom dia para você, Mônica. A solidariedade é meio óbvia, né? Até porque é uma questão de como o mundo tem que fazer política, né? Então, a manifestação do Lula foi imediata. Agora, essa tentativa de assassinato do Donald Trump reforçou no governo brasileiro uma preocupação de que ele possa vencer as eleições desse ano em um pleito que já se pronunciava bem difícil, né? Para o democrata Joe Biden, que é, como você disse, o preferido do governo Lula. Então, de imediato, quer dizer, existe uma preocupação imediata e existe uma preocupação de médio e longo prazo. De imediato, o governo, como o mundo todo, está monitorando os efeitos dessa tentativa de assassinato sobre o dólar, quer dizer, que tem impactos, portanto, na economia brasileira. Esse atentado tem potencial de levar a mais conflitos políticos nos Estados Unidos, essa é a análise, e a uma maior instabilidade, dúvidas sobre o futuro dessa que é a mais poderosa nação do planeta, né, ao lado da China. Então há esse monitoramento do dia. Hoje vai ser um dia tenso, vai ser um dia para saber como que isso vai bater aqui no Brasil em termos econômicos. Há uma aposta de setores do governo de que essa instabilidade pode ser passageira e com pouco impacto na economia brasileira. Então isso é a preocupação mais para hoje, para essa semana. No médio prazo, até o fim do ano, e se Trump ganha, né, aí, por óbvio, a vitória de Trump pode ser uma pedra no caminho do atual governo brasileiro. Então, quais são as preocupações? Primeiro, questões regionais, né? A balança americana tenderia para a Argentina, que hoje é governada por Javier Milei, que se coloca como oposição a Lula, provoca Lula sempre que pode, chama mandatários brasileiros de ladrão, de corrupto, de comunista, vem para o Brasil, se encontra com o maior opositor do Lula, o Jair Bolsonaro, ou seja, tenta minar de longe, no que ele pode, no que está ao alcance dele, o prestígio do Lula. E o Trump socorrendo a Argentina, obviamente que diminui o poder relativo do Brasil no continente, empodera o Milei. Então, essa é uma preocupação regional já, e a vitória do Trump também, obviamente, fortalece a direita mundial e tira o bolsonarismo, a direita brasileira, de um isolamento que poderia existir com algumas vitórias, né, de forças de centro-esquerda e de esquerda na Europa. Então, tira o bolsonarismo desse isolamento, dá palco ao bolsonarismo, que já tem em republicanos norte-americanos uma caixa de ressonância poderosa para as políticas internas no Brasil. Só lembrar dos parlamentares dos Estados Unidos fazendo audiência em Washington, né, para ouvir brasileiros parlamentares bolsonaristas denunciarem uma suposta falta de liberdade de expressão no país. Né? Tudo isso com postagens do Elon Musk, tudo isso com apoio de parlamentares republicanos, trumpistas, enfim. Obviamente, fortaleceria bastante e dificultaria os movimentos do Lula no cenário internacional, né? Trump poderia se contrapor a declarações do Lula, não seria tão amigável quanto Joe Biden. Então essas são as preocupações de imediato e de médio prazo. Mônica, é claro que nesse primeiro momento, né, a gente viu os políticos brasileiros mais alinhados ideologicamente com Donald Trump se manifestando, se posicionando, como você disse, né, associando de alguma forma esse ataque sofrido pelo candidato à presidência dos Estados Unidos a Jair Bolsonaro em 2018. A gente sabe que essa imagem deve ser usada de alguma forma na campanha americana, né? A gente não sabe o quanto isso vai ser explorado na campanha americana, mas aí eu vou trazer para a nossa realidade, porque tem também eleição. É eleição municipal, ok? Aqui no Brasil. Mas você acha que há alguma possibilidade de algum político tentar explorar também essa imagem de Donald Trump nesse período de campanha no Brasil? Eu
acho que até pode, mas você veja que tá distante, né? A gente vai ter eleição em outubro, então temos julho, agosto, setembro, quer dizer, eu acho que a tendência é o atentado ficar um pouco, esse impacto diminuir bastante, né? E de fato não é um tema brasileiro. Agora, você sabe que eu ouvi, né, algumas análises assim, não, porque esse atentado vai ser para o Trump como ele foi a facada para o Bolsonaro. Eu acho que tem algumas diferenças aí que outros especialistas em opinião pública pontuaram para mim, né, que eu acho que a gente pode falar aqui, que primeiro, a facada do Bolsonaro foi muito perto da eleição. Segundo, o Bolsonaro foi hospitalizado e correu risco de vida. Então, a cobertura jornalística foi muito intensa por muitos dias na boca da eleição, né? Então, isso teve um impacto eleitoral muito grande, porque deu a ele um espaço midiático absurdo às vésperas da eleição e tirou dos oponentes a possibilidade de criticá-lo, porque ele estava no hospital. Como que você critica alguém que está dentro do hospital, fazendo cirurgias? Ficou uma situação muito diversa nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos você tem o assunto até agora, era a idade, né, do Joe Biden. Esse assunto agora, nesse momento crucial para o Biden, vai dar uma esfriada, né? Então, curiosamente, esse atentado, obviamente, tem um impacto muito grande sobre a imagem do Trump, beneficia o Trump, mas nesse ponto também beneficia o Biden, né? Porque o assunto idade, capacidade, esfriou pelo menos momentaneamente. Claro que vai voltar com uma certa força, mas deu uma esfriada, porque só se falava nisso, né, nos Estados Unidos. E agora começa-se a discutir outras questões. Então, eu acho que para chegar a ser um tema da eleição de São Paulo, eu acho que está distante, né? Está distante. E eu acho que tende a esfriar o assunto quando a gente estiver no calor da eleição de outubro, Carla. Perfeito, Mônica. Tudo bem, Mônica Bergamo volta amanhã à programação da Band News FM. Mônica, obrigado, um beijo para você. Até amanhã. Até. Vamos seguir ainda falando sobre